Receba este culto, meu Deus, nas tuas mãos. E guarda, Senhor, esta igreja, guarda este lugar, Senhor, nas tuas mãos poderosas, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, entrego nas tuas mãos. Porque, Senhor, porque ainda, Senhor, a nossa confiança está em Ti, Senhor. A nossa esperança está em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Então estenda as suas mãos agora, Jesus, sobre a vida de cada um de nós, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero fazer igual aquele centurião, meu Deus, liberando uma fé muito grande, Pai. Senhor, apenas se o Senhor disser somente uma palavra, o meu servo será curado. Ó Deus, libera uma palavra nesta noite, aqui neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu creio que quando a Tua palavra, Senhor, está liberada, Deus, a porta que está fechada vai se abrir, Senhor. O morto, Senhor, vai ser ressuscitado. Então, em nome de Jesus, Pai, libera uma palavra para a Tua igreja hoje. Porque da forma que eles entraram, eles não vão sair, Deus. Eles vão sair daqui, meu Deus, com a Tua vida transformada. Eles vão sair daqui, Pai, curado. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos, porque as Tuas mãos têm poder, Senhor. E quando ela, Senhor, está estendida, Deus, Jesus, as cadeias é quebradas, os agrilhões são esmiuçados. Então, em nome de Jesus, estenda as suas mãos, Senhor. Estenda as suas mãos em nome de Jesus. E traz salvação, Senhor, para este lugar hoje. Traz libertação para a nossa vida, Senhor. Porque eu oro por uma igreja liberta, Senhor. Eu oro a favor daqueles, ó Deus, que querem fazer as Tuas obras debaixo das Tuas mãos, Senhor. Eu oro a favor deste homem, dessa mulher de Deus, Pai, que se coloca diante do Senhor como adorador, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, estenda as Tuas mãos, Pai, e nos ajuda a fazer o Seu ID, Deus. Ajuda, Senhor. Ajuda a fazer o ID do Senhor. Porque é tão fácil, Senhor. Pregar para crente é tão fácil, Senhor. Mas o Senhor precisa levantar homens e mulheres, ó Deus, que vai pregar lá na favela, naqueles morros, ó Deus. Levanta homens e mulheres, Deus, capacitado na Tua palavra, Senhor, que possam estar pregando, Senhor, para as meretrizes, ó Deus, em geral, Pai. Eu creio que o Senhor vai levantar ainda, Senhor, em nome de Jesus, porque a Sua palavra, Deus, ela não tem fronteira, Senhor, e ninguém pode impedir, Senhor, a Sua palavra, Senhor, porque ela vem do céu, ela não vem do homem, ela vem do céu. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te entregar nas Tuas mãos. Eu quero Te entregar, Senhor, também aqueles que nos visitam aqui nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, a vida daqueles que estão nos visitando.
estar aqui, Senhor, o pastor Helder, Senhor, os visitantes, que as suas mãos poderosas, Deus, possa se manifestar a favor deles, Pai, em nome de Jesus. Mas nesta noite, Senhor, receba a nossa adoração, receba, Senhor, o melhor que nós possamos te dar, porque não saímos da minha casa, ou eles saíram da casa deles, para estar junto aqui nessa noite, Deus, é para te dar o melhor. E quando nós te damos o melhor, Senhor, algo de sobrenatural há de acontecer. Que o teu poder há de se manifestar aqui nessa noite. Vidas vão se render ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vidas vão ser curadas pelo poder que há no nome de Jesus. Mas eu peço ao Senhor, meu Deus, aqueles que estão à volta da nossa tenda, Senhor, às vezes está ouvindo esta oração, ó Deus, em nome de Jesus, vá de encontro agora, Senhor, e abençoa a vida deles em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego nas tuas mãos, porque nós reconhecemos, Pai, que só o Senhor, Deus, é Deus, Pai. Só o Senhor, Pai. Então, nesta noite, Pai, passeia entre nós, ó Deus. Passeia sobre a tua igreja aqui nesta noite, Deus. Às vezes, Pai, tem alguém no meio de nós aqui que possa estar com teu coração angustiado, entristecido. Mas tu és Deus, Pai, e conhece a cada um de nós, Pai. E só o Senhor sabe a situação que nós se encontramos. Estenda suas mãos agora, Senhor. Jogue essa angústia, Senhor, por terra. Este coração, meu Deus, que o Senhor venha se alegrar com ele. Meu Deus, que a esperança possa acontecer sobre a vida dele, Pai, ou dela, em nome de Jesus. Porque, Senhor, a nossa esperança, Senhor, não está no homem, mas está em Ti, Jesus. Então abençoa, Pai, em nome de Jesus. E quero, Deus, te entregar, Senhor, esse ministério evangelístico, eu e mais um. Eu quero te entregar toda esta liderança nas tuas mãos. Senhor, cubra com teu sangue a vida de cada um de nós, Senhor. Senhor, nos dá estratégia, nos dá sabedoria e entendimento, nos dá amor, fé, Senhor, para que nós podemos fazer as suas obras debaixo das tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Pai. É o que pedimos ao Senhor, meu Deus, porque eu vejo, Senhor, que Salomão, Senhor, ele poderia ter pedido tantas riquezas, Senhor, mas ele não pediu, Senhor. Ele só pediu, Senhor, sabedoria, Deus, para liderar o povo de Israel que crescia como a areia da praia, meu Deus. Ah, Jesus, nos dá sabedoria para poder, Senhor, liderar este povo, mas que venha a ser liderado debaixo das tuas mãos, para que a gente pode, Senhor, colocar eles no caminho que deve andar, Senhor,
porque é o caminho da salvação, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, não deixa nós perder a direção, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Envia o Espírito Santo, Senhor, para nos conduzir, Pai, em nome de Jesus. Porque eu creio, Pai, que no nome de Jesus, que ainda a gente vai chegar ao lugar prometido pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, se ainda eu tenho crédito com o Senhor, abençoa toda a tua igreja agora. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, do menor ao maior. Abençoa essas crianças, esses jovens. Deus, guarda nas tuas mãos poderosas, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, eu já quero passar a direção, Senhor, deste trabalho. Mas eu quero passar, Senhor, para o Espírito Santo de Deus. Eu quero entregar essa direção nas tuas mãos. Que o homem venha até dirigir este trabalho, mas que venha ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu quero te entregar a palavra devocional desta noite. Eu quero te entregar os louvores, ó Deus, que vão ser entoados aqui diante do Senhor. Te entregar a tua palavra que vai ser ministrada aqui nessa noite. Senhor, usa eles com poder e autoridades, ó Deus. Que cada oportunidade aqui que venha do céu, meu Deus, para falar comigo e falar com toda a sua igreja. Senhor, mais uma vez eu quero te agradecer. Te agradecer, meu Deus, por essa oportunidade. Te agradecer, Senhor, por esse ar que respiramos. Jesus, muito obrigado, Senhor. E assim, Pai, essa oração que fazemos ao Senhor, então eu já te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Se a igreja crê, diz um amém para Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero estar chamando aqui o evangelista Carlos, amém. Ele vai estar com a palavra devocional aqui nessa noite. Amém. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Para mim foi legal, foi bênção. Mas para tem gente rindo já. Mas para Jesus pode ser melhor. Paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Amém. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Tô alegre demais, porque ontem foi um dia abençoado. Essa semana da comemoração carnal, mas nós estivemos debaixo da palavra. E moveu nosso coração, que ontem foi um culto, um evangelismo lindo, lindo. Falamos de Jesus para muita gente, demos água, entendeu? Abençoamos as pessoas de maneira espiritual. Foi lindo. Gente, essa é a obra de Deus. Essa é a obra de Deus. Não é o inferno que ataca a igreja, não é não. É nós, a igreja do Senhor, que ataca o inferno a fim de conquistarmos almas. É para que o nome do Senhor Jesus venha a ser o quê? Exaltado, glorificado. Abra a Bíblia. João 16:15. João 16:15. É uma palavra que o Eterno vai falar contigo.
para você entender. O propósito número 1 é adorarmos, falarmos do amor de Jesus, pregamos o Evangelho. Pois quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, irmão, faça a tua parte. E qual é a minha parte, Carlos Henrique? Prega o Evangelho. Diz: o rei está voltando para buscar o teu povo. Marcos 16:15. Amém? Não, desculpa, João. Desculpa. Isso, 16:15, João. É para você tomar posse do teu chamado. A Bíblia diz assim, ó. Posso ler? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto no meu nome pedires ao meu Pai, Ele vos conceda. 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Pode sentar. Pode sentar, porque você está com dúvida. A minha voz é muito boa, não. Aleluia. Então, irmãos, o chamado, teu chamado é esse: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Não escolha, fale de Jesus. Deus vai usar cada um de uma maneira, mas no final de tudo, o nome dele será o quê? A Bíblia diz em Jeremias 1:5: antes, você pode ser chamado agora, antes de se formar no ventre da tua mãe eu te conheci, eu te nomeei, e entre as nações eu te dei por profeta. Ei, entenda uma coisa: antes de você nascer, já tinha chamado. Ai, demanto, antes de você nascer, profeta, papai já falou: eu vou usar. Vai esperar o quê? Toma posse. O chamado número 1 é esse: resgatarmos almas para Jesus. A festa carnal passou, meu irmão. Jesus, Ele é digno de tudo, de tudo. Deus, eu tenho certeza, ficou triste demais, porque muita gente abandonou a igreja. Hoje eu vou dar um tempo de Cristo, eu vou para farra. Mas nós, a graça nos alcançou mais uma vez. Viemos ouvir a palavra do Eterno. A Bíblia diz: aquele que ouve a minha palavra e a pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Com Cristo não dá para brincar. É um privilégio. 4 dias de festa. Os 4 dias você tem na presença. O último dia você veio para cá adorar conosco. Glorifica Jesus aí. Porque a misericórdia é sobre nossas vidas. Eu vou falar, papai. Eu falo. Mas papai falou aqui. Ei, aleluia. Ei, vê se entende o mistério. Eu fiz a obra em você. Eu fiz em você. Agora eu vou fazer através de você. Eu tô sentindo a presença do grandão aqui. Tô sentindo a presença do mestre aqui. E a oportunidade foi dada. Eu agarrei a minha.
saio por aí pela cidade no carnaval falando de Jesus, porque Ele fez em mim primeiro, libertou, mudou meu coração desejo. Vai ser só para me adorar agora. Agora Ele faz através de mim. Eu vou, adoro, glorifico e exalto, porque Deus é contigo, é conosco. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia, Ministério de Louvor, amém, com oportunidade. Aleluias. Vamos adorar ao Senhor, queridos. Deus já está falando neste lugar, né? Deus já está neste lugar. Eu tenho a certeza que você veio para adorar ao Senhor. Então dê a Ele o seu melhor. Dê a Ele a sua adoração, o teu louvor. Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça isso ao Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. A Bíblia vai dizer isso. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me, Senhor, e enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Peça isso a Ele, fala, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo. Declare isso a Ele, só Ele é santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus.
eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou, diga isso a Ele, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar, não existe outro lugar melhor, meu irmão. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus filhos. Diga isso a Ele, nós te adoramos. Nós adoramos aquele que faz vento aos teus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou. Diga isso pra Ele, é aqui que eu me sinto muito bem, Senhor. É aqui que eu me sinto muito bem, oh. Não há lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Há único que é digno de receber. Você pode adorar o nome dele. A força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Declare mais uma vez ao único que é digno.
Consagramos todo o nosso ser a ti. Declare mais uma vez, coroamos, coroamos. A ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo o nosso ser a ti. Para nós terminarmos, cante. Quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Mais uma vez, cante, quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu. Deixa Deus limpar o teu interior nessa noite. Eu quero fluir em tuas águas. Oh, eu quero beber dessa fonte. De águas vivas, tu és a fonte, Senhor. Pode aplaudir a Jesus. Eu não sei aonde você tem buscado saciar a tua sede. Eu não sei aonde você tem buscado refúgio. Eu não sei como está o teu coração. Você que de repente veio para um culto porque alguém te convidou, porque hoje era dia mesmo de vir cultuar ao Senhor, mas talvez dentro de você há uma necessidade de ser saciado, e eu não sei aonde você tem saciado essa sede, mas eu quero te dizer que Ele é fonte inesgotável. O Senhor é fonte inesgotável, meu irmão. A fonte dele não cessa, o rio dele não cessa. Por isso, em nome de Jesus, independente de como você chegou, mas eu quero profetizar que nós sairemos diferente do que nós chegamos aqui. Se você chegou triste, eu quero profetizar que você sairá daqui saltando de alegria. Se você chegou alegre, eu quero profetizar que você vai sair daqui com uma alegria dobrada sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Ele é fonte inesgotável. E eu me sinto muito bem. Para nós terminarmos, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Louve o Senhor com as tuas palmas. É aqui que eu me sinto muito bem. Oh. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Só tu és santo. Só para nós terminarmos, levante as suas mãos se você puder. Só tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu.
Não há outro como Jesus. Creia nisso, ninguém se compara a Ele. Honra e glória ao nome do Senhor. Te agradeço, Jesus. Pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Departamento dos homens, amém? Dos varões. Glória a Deus. Oh, aleluia. Já está chamando o diácono Júlio aqui, amém? Aleluia, varão. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero convidar todos os varões. Pode vir para cá, fica à vontade. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Eita glória! Deixa eu falar. É aquele ano, Não, canta aqui. Ei. No início essa palavra, o bom Deus glória e sente-se revelou. Ó pole desse nome é, ó pole desse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Ó pole desse nome é maior que tudo ele é. A pole desse nome é nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a turba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
dele poderoso esse nome nome de Jesus. Qual que é a outra música, seu nome? Vai outra. Você é bem-vindo. Eita mistério! Aleluias. Jeová na terra! Poxa. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, uma vez, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Aleluia. Essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Diomar com oportunidade, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Depois os departamentos das mulheres, amém? Se prepara aí, em nome de Jesus. Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Mateus no capítulo 4 fala das tentações de Jesus, né? Logo após ele ser batizado por João, o Espírito levou Jesus até o deserto para ser tentado. E ali o diabo fez 3 testes com Jesus. O que me chama a atenção foi mais no terceiro, no versículo 8 do capítulo 4,
quando o diabo leva Jesus a um alto monte, um monte muito alto, e mostra todos os reinos da terra, tudo que era bom, tudo que era belo, tudo que era atrativo para a minha carne e a sua carne. E no momento que Jesus estava jejuando ali, porque ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele estava, como homem, ele estava fraco, ele estava frágil, a sua carne, mas o espírito ele estava forte, a alma dele estava alimentada. O que eu aprendo aqui com essa terceira tentação que Jesus ali sofreu? Ele nos ensina que nós temos que resistir os prazeres da carne, meu irmão. Porque o diabo, ele é enganador, ele nos mostra as coisas agradáveis. Ele não vai te mostrar nada ruim, não, meu. Ele nos mostra as coisas agradáveis aos nossos olhos. Nos mostra, meu irmão, aquilo que até mesmo o seu ego deseja, enche o teu ego. O diabo, ele tem esse poder de nos enganar com falsas alegrias. O diabo, ele tem esse poder. Mas ele pegou estragado, e Jesus nos ensina, porque ele estava como carne, meu irmão, para a gente ser forte também e resistir às tentações que vêm sobre a minha vida e a tua vida. Quantos aí não tropeçaram e caíram nesses 3 dias de festa, em adoração a vários espíritos imundos? Quantos não tropeçaram e não caíram? Porque não resistiram à tentação da carne. Sabe o que o Espírito me fala? E Jesus nos mostra ali nessa passagem. O que ele tem para mim e para você é bem melhor do que o diabo tem para nos oferecer. Aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, nem chegou no coração, nem no pensamento do homem, é o que Deus tem preparado para mim e para você, meu irmão. O que ele tem reservado na Nova Jerusalém é bem maior e bem melhor para a minha vida e a sua vida. Vou adorar o Senhor em nome de Jesus. Como Bartimeu, eu preciso do milagre. Só o Senhor pode fazer. Você precisa do milagre nessa noite? Eu farei o que for preciso, para que ouça minha voz. Filho de Davi, socorre-me. Me ajuda aí. Sem ti eu sou. Mesmo que tudo se acabe, ainda me resta fé. Ei. Eu milagre, Senhor, abro mão para receber. Toma posse nessa noite, meu irmão. A minha palavra, a sua palavra, que sai da minha boca e da sua boca, meu irmão, ela tem muito poder. Então toma posse nessa noite. Tenha consciência do que você está proferindo nessa noite, através desse louvor, meu irmão. Porque eu tenho certeza, eu tenho a convicção que aquele que fez a promessa na sua vida, ele é fiel para cumprir, meu irmão. Oh, glória! Oh, aleluia! Tá difícil?
Senhor, que nessa noite, só pela misericórdia de Deus, pela misericórdia mesmo, meu irmão, que é a causa de eu e você não ser consumido. Oh, maravilha! Servir a Deus, meu irmão, é isso daí mesmo. É um período de mar tranquilo, de bonança, mas você tem que buscar nesse período de tranquilidade para a sua vida, porque você pode esperar que os dias maus, os dias difíceis, ele vai chegar também. Faz parte da trajetória do servo de Deus. Mas uma coisa é certa: a vitória é certa para a minha vida e para a sua vida. Toma posse da sua vitória nessa noite. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Departamento das irmãs, amém, com oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Cadê a Crislaine? Amém. O departamento feminino cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? Antes da gente estar louvando e adorando o nome do Senhor, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor em Romanos 12, verso 21. A palavra do Senhor diz assim: não se deixe vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Nós não podemos parar, porque nós estamos fazendo uma grande obra. O Senhor confiou essa grande obra em nossas mãos. E nós vencemos pelo poder do sangue do Senhor Jesus. E o bem vence em nome de Jesus. Por isso que nós estamos nesse propósito, o ano de 2026, ano do posicionamento. Quando nós nos posicionamos diante do Senhor, o bem o mal cai por terra e o bem prevalece no nome santo de Jesus, amém? E nós vamos estar louvando ao Senhor com uma música que fala: eu navegarei no oceano do Espírito. Eu te convido nessa noite a se colocar de pé, porque quando nós nos posicionamos diante do Senhor, quando nós navegamos no oceano do Espírito, nada pode nos parar, amém? Eu navegarei ao oceano do Espírito, ali adorarei
dias assim. Agradecemos a nossa rica oportunidade. As palmas, louvo o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Missionário Mauro com oportunidade, amém? Glória a Deus. Aleluia. Pastor Marco, oportunidade, amém? Glória a Deus. Deus é tremendo. Aleluia. Acho que o varão foi embora, eu acho. Meus irmãos, uma boa noite à paz do Senhor Jesus. Quantos estão alegres com Jesus? Digam um amém bem forte aí nessa noite. Glória a Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, né, pastor? Glória a Deus. Até podemos estar cansados, mas não abatidos, né, pastor? Então, quando fala, irmão, que o povo de Deus vai se juntar, né, para a gente poder adorar o Senhor, a gente busca forças em Deus e a gente vem para adorar, porque já foi cantado aqui nessa noite, não existe outro lugar melhor, né, pastor? O melhor lugar é a presença do Senhor. Glória a Deus. Culto de ação de graças, né, pastor? Bendito seja o nome de Jesus por esses dias de trabalho, né? Glória a Deus, aonde iniciou aqui mesmo no Roberto Silveira, né? Depois cada um cultuou nas suas respectivas igrejas. Na segunda-feira nós estávamos ali no Jardim América, né? Glória a Deus. Ontem teve o evangelismo, infelizmente não deu para a gente estar presente. É algo que a gente ama fazer, mas infelizmente a gente não conseguiu estar presente. E hoje, para finalizar com chave de ouro, nós nos reunimos como igreja do Senhor para agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Quem crê que Deus fez maravilhas nesses dias aí, irmãos? Deus fez maravilhas porque a semente foi plantada, né, pastor? Essa é a nossa obrigação enquanto os discípulos do Senhor, semear a boa semente do Evangelho das boas novas de salvação. E tenha certeza que o nosso trabalho, o vosso trabalho não foi em vão. O Espírito de Deus é que está operando para que essas sementes venham a germinar e dar bons frutos, né? No nome de Jesus. Glória a Deus. Para não ficar somente nas minhas palavras, né? Um culto de ação de graças, de gratidão a Deus. O Espírito de Deus me fez lembrar desse versículo. Glória a Deus. Livro de Abacuque, né? Livro do profeta Abacuque. Glória a Deus. No seu capítulo de número 3, aonde vai dizer assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, essa é a chave. Mesmo assim, me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deixa eu fazer uma breve reflexão com você aqui nessa noite. Já foi cantado aqui que Deus faz milagre, irmãos, e Ele faz. Ele fez no passado, Ele continua fazendo. Ele faz hoje, né, e Ele continuará fazendo, porque Ele é Deus. Ele é o mesmo e nele não há sombra de variação. Então essa é uma verdade, uma realidade. O nosso Deus é Deus que realiza milagres. Mas se a videira não der o fruto desejado, se os animais
nos campos morrerem e ficarem vazios os campos, se a videira não produzir o fruto desejado, o que você vai fazer? Essa é a pergunta para nossa reflexão, porque como é um culto de gratidão ao Senhor, o verdadeiro servo de Deus, ele não é grato a Deus só quando tudo vai bem. Quem realmente ama ao Senhor pelo que Ele é e não somente pelo que Ele pode fazer, ele vai permanecer. Isso é muito forte, irmão. Ele vai permanecer sendo grato a Deus, mesmo quando tudo não der certo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga glória a Deus. Uracandaraia, Uribiaia, Surikimihaya, Sebe Andarai. Deus está dizendo para a igreja do Senhor, uma igreja firmada na rocha que é Cristo, ela vai permanecer grata ao Senhor, ainda que por algum momento, por alguma situação ou alguma circunstância não dê certo aquilo que a gente projetou, aquilo que a gente planejou, porque nem sempre vai dar certo. Quantos viram as costas para o Senhor, irmãos? Porque às vezes Deus não responde na hora e no tempo que essa pessoa quer. Quantos até vêm e enxergam a Cristo como se fosse uma prateleira? Eu entro, pego aquilo que eu preciso e vou embora. E se você se deparar com a prateleira vazia, você vai permanecer ou você vai retroceder? Então fica com essa reflexão nessa noite. Isso é ser grato. Porque se eu só me alegro, como diz o texto, quando os currais estão cheios, se eu só consigo me alegrar quando a vide produz o fruto, essa alegria é uma alegria interesseira. Essa é a verdade. Né, irmãos? Se eu só consigo me alegrar quando tudo vai bem, a minha alegria ela está condicionada ao resultado. E não é isso que Deus quer para... Entenda isso, pelo amor do nome de Jesus. Não é isso que Deus quer para as nossas vidas. Deus, Ele deseja que nós permaneçamos fiéis a Ele, ainda que a figueira não floresça. Se alegre no Senhor todos os dias, todas as manhãs. Levante e agradeça a Deus, mesmo que o dia de ontem não tenha sido um dia favorável. Mas o Deus que tudo pode, glória a Deus, Ele pode mudar o cenário. Aleluia! O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Então seja fiel, seja grato, ainda que seja no choro, porque amanhã a alegria te alcançará. Glória a Deus. Quem concorda com essa palavra, aplauda bem forte ao nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Evangelista Gustavo, amém? Fazendo os anúncios, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz de Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Muito feliz, muito alegre, mais uma vez a gente está aqui juntos, né? Para agradecer ao Senhor, né? Conforme foi dito aqui, né? É agradecer em todos os tempos, né, irmão? Mesmo quando a prateleira estiver vazia, devemos agradecer ao Senhor. Porque, na verdade, né, irmãos, só da gente estar aqui respirando, a gente já tinha que estar agradecendo, né? Só da gente ter vivido mais um dia, a gente já tinha que agradecer.
Às vezes a gente tem que viver coisas maiores para a gente poder agradecer. Eu queria ler só um versículo na carta de Judas, capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim: ao único Deus, o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio e o poder, antes de todos os séculos, agora, para todos sempre. Amém. Irmãos, agradecer a Deus. Vou fazer uma breve oração. Se você quiser orar comigo, tá? Ore comigo. Altíssimo Deus, meu Pai querido, eu quero neste momento, Senhor, estar orando junto com os meus irmãos, em sentido de gratidão, Pai. Gratidão por estar aqui mais uma vez, gratidão por essa noite maravilhosa, em gratidão, Senhor, por esses dias a qual o Senhor colocou em nossos corações. Louvar ao Senhor, Pai, porque tudo teve direcionado debaixo das Tuas mãos poderosas. Não fizemos nada do nosso querer, da nossa vontade, mas o Senhor nos direcionou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos livrou. E o mais importante, Senhor, como já foi dito aqui, a Tua palavra foi semeada, Pai. E eu creio, Senhor, que corações vão se render e a gente não vai nem saber. Saberemos quando chegar no céu, Pai. E o Senhor vai nos abençoar e vai nos guardar e vai nos reconhecer. Quero te agradecer, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor nos deu. Quero te agradecer por todos os momentos que passamos juntos, Pai, nesses 4 dias. E eu quero te agradecer por estarmos aqui prestando um culto em agradecimento ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Queremos desde já, Senhor, sempre nos apresentar diante da Tua obra para sermos os ceifeiros do Senhor, Pai. Porque sabemos que a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. A Sua palavra sempre vai dizer, Senhor, que é poucos. Eu quero ser um desses poucos, quero que os meus irmãos que estejam aqui sejam um desses poucos, Pai, a trabalhar para o Senhor. Queremos trabalhar, Senhor, queremos continuar sendo firmes, queremos continuar sendo constantes na Tua obra, porque sabemos que em vão não vamos trabalhar. E quando chegar o grande dia, Pai, aquele dia em que encontraremos com o Senhor enxugará as nossas lágrimas, o Senhor pegará e falará o nosso nome e dirá para nós: vinde, bendito do meu Pai, entra para o gozo do Teu Senhor. E eu agradeço e entrego essa oração em nome do Teu único Filho, o meu Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja aplaude o nosso Deus. Amém. Agora não. Amém. Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui nessa noite? Amém? Você que pode, fica de pé em nome de Jesus. Só os que podem. Quero estar chamando aqui na frente a porta-voz de Deus, a Raíssa. Amém? Glória a Deus. Pastor Helder, por favor, orando pela preletora. Amém? Glória a Deus. A paz, amado. Como é que você está? Bom? Deus te abençoe, tá? Amém. Cumprimento da amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Que isso seja um exemplo para muitos jovens, tá, irmãos? Nós temos que investir nos jovens para que o jovem possa. O jovem é o principal alvo de Jesus Cristo. Ele ama o jovem. Tanto é que Jesus usou quem? Usou primeiro Davi. Ele usou Gideão, tudo jovem, irmãos. Usou Esther, que era órfã, irmãos. Jovem também. Olha como é que Jesus usou nas causas mais importantes na Bíblia, nos milagres. Jovem. Deus ama jovem, tá? Estou muito feliz de você estar aqui hoje e receber esse pão aí. Você vai trazer mocotó para nós aqui, tá? Amém? Vamos orar. Querido Deus soberano Pai, está aqui tua filha, Jesus, estou ungida aqui. Meu Deus, usa ela com poder, usa na palavra. Meu Deus, usa a tua filha aqui, meu Deus. Em nome de Jesus, para que o povo venha receber, quem tiver alcance dessa voz, meu Deus.
possa receber em casa, em nome de Jesus. Cadê as palmas bem alegres para Jesus? Boa noite a todos meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. O culto é de ação de graças, eu também quero agradecer ao Senhor. Nós devemos agradecer, né, por nós estarmos aqui vivos, pelo Senhor nos conceder a oportunidade de estarmos aqui. Infelizmente, em alguns países, as pessoas não podem ouvir a palavra assim tão abertamente, com tanta facilidade. Muitas vezes, essas pessoas nem conseguem ter exemplares da Bíblia. Elas não podem expressar a fé delas. E esses irmãos perseveram e são tão fiéis a Jesus. Hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de levar o nome do Senhor, de falar sobre Jesus, de expor nossa fé. Então, vamos agradecer ao Senhor por isso. Eu agradeço ao Senhor porque eu não mereço nada disso. O Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia diz que Ele nos assentou com seus príncipes. Então, as nossas obras outrora eram igual trapo de imundícia. Mas o Senhor nos amou tanto e nos honrou. O Senhor é o Deus que coloca anel no dedo do filho pródigo. O Senhor é o Deus que concede responsabilidade aos seus filhos, ainda que nós não mereçamos. Então nós só temos que agradecer, porque o Senhor é bom. Ainda que a gente não veja, o Senhor é bom o tempo todo. Meus irmãos, eu queria compartilhar aqui uma palavra que está no livro de Daniel. Os irmãos que puderem abrir na sua Bíblia, seja ela digital ou física. E aí é o capítulo 1. Daniel, capítulo 1. Vou ler pelo celular, que hoje estou sem óculos, a situação não vai ficar muito favorável para a Bíblia física, não. Todos acharam? Amém. Vamos à leitura. O título aqui da minha versão, está assim: Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor. E diz assim: No terceiro ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. Deus deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade e também pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo do seu Deus, na sala do tesouro. Ressalta-se aqui que é Deus com D minúsculo, porque só existe um Deus, que é o nosso Senhor. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência e não ter nenhum defeito físico. Deviam ser inteligentes e instruídos e ser capazes de servir no palácio. E aí, meus irmãos, passando aqui mais um pouco para frente, aqui diz: o rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele. O rei comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todos eram da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, pediu a Aspenaz que o ajudasse a cumprir tudo o que havia resolvido. Deus fez com que Aspenaz fosse bondoso com Daniel e tivesse boa vontade para com ele. Mas Aspenaz tinha medo do rei e por isso disse a Daniel: Foi o rei, o meu senhor, quem resolveu que vocês devem comer e beber. Se notar que vocês estão menos fortes e sadios do que outros jovens, ele será capaz de me matar e vocês serão culpados. Aí Daniel foi falar com um guarda, a quem Aspenaz havia encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: Quero pedir que o Senhor faça uma experiência com a gente.
durante 10 dias, dando somente legumes para beber e água para beber. No fim dos 10 dias, faça uma comparação entre nós e os jovens que comem a comida do rei. Então, dependendo de como estivermos, o Senhor fará com a gente o que quiser. Só até aqui, meus irmãos. Mas quem quiser deixar a Bíblia aberta para a gente ir acompanhando, pode deixar. Bom, como o próprio texto nos diz, conta a história dos jovens israelitas, né? Algo que Israel passou. Através de Nabucodonosor, a Bíblia deixou aqui bem claro que o Senhor permitiu que Nabucodonosor fosse à cidade e a sitiasse, e a destruísse, e a roubasse coisas dali e levasse pessoas cativas, pessoas presas. E ao contrário do cativeiro do Egito, que a gente, né, que está no meio cristão, que frequenta a igreja ou que cresceu nela, sabe que os israelitas, eles eram escravizados, que eles trabalhavam ali um trabalho escravo, que eles passavam por situações muito precárias. Já na Babilônia era um pouco diferente, até porque os irmãos viram aqui que tinham alguns requisitos, né? Nabucodonosor, ele queria pessoas jovens que fossem sábios, pessoas da família do próprio rei, pessoas que eram nobres, pessoas que antes nunca tinham passado por situações difíceis, num sentido de miséria, pessoas que eram muito bem tratadas, que viviam ali numa realidade muito diferente de uma escravidão. E ali também, para servir na Babilônia, eles não iriam ser escravos. Eles iriam servir o rei ali, eles teriam suas regalias, mas estavam deportados, estavam longe da sua terra natal. Então esse era o contexto. E uma coisa que eu acho muito bonita aqui, desde já que eu queria ressaltar, é que mesmo o povo de Deus sendo desobediente, mesmo o povo de Deus tendo errado tanto, o Senhor foi tão bom e tão misericordioso que a própria Bíblia fala que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Então nada aconteceria se o Senhor não permitisse. Nós devemos sempre nos lembrar que nós somos povo de Deus, que ainda que a gente permaneça infiel, o Senhor é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel, melhor dizendo. Então, o Senhor continuou o tempo todo guardando. A vida do povo de Deus estava sempre sob o controle de Deus, porque nada disso teria acontecido se não fosse permissão do Senhor. E é claro, o povo de Deus plantou coisas ruins, e a própria Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, porque o povo de Deus plantou desobediência, eles se tornaram cativos da Babilônia. Eles não puderam estar, por sua maioria, ali na terra natal. Mas ainda assim, nada tinha fugido do controle de Deus. Ainda assim, Deus foi capaz de fazer com que uma situação horrível... Imagina você estar dentro ali da sua casa, do seu convívio, e de repente aconteceu uma guerra, você ser tirado do meio dos seus pais, e a sua vida ter uma reviravolta completa. Mas ainda assim, o Senhor continuou sendo bom com Daniel. Ainda no meio de uma catástrofe, o Senhor não abandonou Daniel. E não é diferente nas nossas vidas. Ainda assim, o Senhor fez com que de algo ruim, um grande propósito acontecesse. E o Senhor tem esse poder de ressignificar as nossas dores. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. Às vezes a gente acha, poxa, mas eu errei aqui. Poxa, mas eu passei tanto tempo longe, tanto tempo fora. E é claro que o Senhor não quer que a gente sofra por causa da nossa desobediência, mas ainda assim o Senhor é tão poderoso que Ele pode ressignificar as coisas. E tem um louvor que eu acho muito lindo que ele diz: das nossas feridas, flores, Jesus fez nascer. Então o Senhor tem esse poder. Entregue as suas dores a Deus, entregue os seus questionamentos, entregue a catástrofe nas mãos do Senhor, porque disso Ele pode fazer um grande propósito. E hoje a gente está lendo aqui sobre Daniel e o Senhor usou ele para ser um instrumento para impactar vidas. Então, em meio à dor, o Senhor pode fazer nascer um lindo propósito. E Daniel estava lá, ele e os seus amigos. Eles foram para a Babilônia. Mas algo que eu achei muito lindo é que mesmo diante de uma cultura completamente diferente, porque ali no povo de Deus, a Bíblia nos mostra, né, lá nos primeiros livros da Bíblia, no início, que eles tinham várias regras em relação à alimentação,
em relação, muito obrigada, em relação à comida, em relação à própria cultura, porque eles tinham que ser diferentes das pessoas que cercavam eles, que eram os pagãos. Então eles não deveriam adorar a Deus como os pagãos idolatravam os seus ídolos. Eles não deveriam se vestir com roupas que as outras populações vestiam, que eram consagradas a outros deuses. Então eles eram diferentes. E aí eles foram jogados ali numa cultura completamente diferente da deles, onde havia comida que era considerada impura porque era uma ordem dada por Deus. Então, todos aqueles jovens que decidissem comer, não era só comer uma comida, comer uma carne, tomar um vinho, era desobedecer a Deus, era desrespeitar o Senhor, era desonrar a Deus. E muitas das vezes isso também acontece conosco. Nós conhecemos o Senhor, nós sabemos aquilo que Ele quer que a gente faça, como Ele quer que a gente haja, aquilo que Ele espera de nós, mas nós não vivemos 24 horas na igreja, nós não estamos 100% o tempo todo cercados de pessoas que compartilham da mesma fé que a gente. E a gente não deve se isolar, a gente não deve buscar estar só com os cristãos, porque como nós poderemos ser luz num lugar que está todo iluminado? Não dá, a gente tem que ser luz também nas trevas. Só que a gente não pode deixar o ambiente externo, as trevas, apagarem a nossa luz. E aqueles jovens foram ali, foi intencional, o rei pediu para que o chefe ali treinasse os meninos, os jovens, para que eles realmente fossem transformados, para que eles se esquecessem da cultura deles, de tudo aquilo que eles tinham aprendido e vivessem totalmente diferentes ali, servindo a Babilônia. Servindo a Babilônia, e isso significa também servir aos deuses da Babilônia, apoiar a cultura da Babilônia, fazer aquilo que desagrada a Deus. E não é diferente conosco. A gente sabe muito bem que o mundo, que a internet, que as redes sociais, que a política, que as pessoas, infelizmente, têm sido muito usadas pelo diabo para poder tentar fazer uma lavagem cerebral na nossa mente, para poder fazer com que a gente ache que aquilo que a Bíblia diz é antiquado, que na verdade não tem problema nenhum pecar se aquilo faz a gente feliz. Só que na verdade não há felicidade sem Deus. A gente não deve servir a Deus com o objetivo de ser feliz, porque esse não é o centro do cristianismo. Jesus não morreu lá na cruz para que, eu estou aqui sofrendo tudo isso, mas é para Ele ser feliz e bem-sucedido. Não, é para que a gente tenha a nossa salvação. E só que na verdade o cristianismo, só Ele pode nos fazer viver uma vida plena em Deus e feliz. E o mundo diz que não, que seguir a Bíblia é controverso, que seguir a Bíblia é um fardo pesado demais, que isso só faz com que a gente seja careta, e o inimigo vai ali jogando setas e falando que aquilo não é pra gente, e quando a gente peca ou quando a gente cai, aí o inimigo quer tentar reafirmar isso, dizer, isso não é pra você, você nunca vai conseguir. Meus irmãos, na força do nosso braço nós realmente nunca conseguiremos. E se Daniel não tivesse recebido a graça e a misericórdia do Senhor, como o próprio texto diz, que Deus usou de misericórdia para com Daniel, que Deus que tocou no coração daquele chefe para que ele aceitasse aquilo, para que ele aceitasse de que Daniel e os amigos não comessem da mesa do rei. Então, existe sim a necessidade de nos posicionarmos, de termos o nosso posicionamento, mas às vezes é pesado demais porque a gente quer resolver tudo na força do nosso braço. E tem coisas que só o Espírito Santo vai fazer. Às vezes aquele seu familiar que você quer usar de palavras mirabolantes, de grandes coisas para tentar convencer ele de que Jesus é o caminho, é o Senhor que vai convencer, é o Espírito Santo que vai convencer. A gente nunca deve deixar de orar, a gente nunca deve deixar de falar quando possível, mas tem coisas que é o Senhor que faz, porque Ele é Deus. Quantas vezes eu já fiquei tão sobrecarregada e tão nervosa, porque eu queria fazer aquilo que é o papel de Deus. Eu queria convencer as pessoas, eu queria fazer com que as pessoas reconhecessem a Cristo, eu queria que todos fossem quebrantados e que as vidas fossem salvas. Isso é bênção, isso é válido, só que não é pela nossa força, não é pelo nosso muito falar, não é pelo nosso muito insistir. Mas vamos crer que se nós plantamos uma semente, que é a fé, diante de Deus, ela vai germinar.
E algo que é muito lindo é que essa semente que foi plantada no coração de Daniel, de Misael, de Azarias, dos jovens que estavam ali, quando eles ainda eram crianças, quem sabe, quando eles ouviram falar pela primeira vez de Deus, aquela semente, ela germinou. E o inimigo não foi capaz de arrancar ela. O inimigo não foi capaz de arrancar. Então nós devemos sempre nutrir a nossa fé através da palavra de Deus. Nós devemos sempre guardar o nosso coração, guardar a fé no Senhor, preservar aquilo que nós temos, para que ninguém roube a nossa coroa. Porque é essa fé que nos vai nos sustentar no meio dos momentos de tentação. Daniel foi tentado, eu tenho certeza que aquela comida ele nunca tinha visto aquela comida antes. Eram comidas bonitas, eram chefes grandes, pessoas que tinham muito conhecimento, aqueles pratos eram apetitosos. E não é diferente com a gente. Muitas vezes nós jovens, todas as outras pessoas, nós cristãos, o Senhor sabe, nós também sabemos muitas vezes as nossas fraquezas. E o inimigo não vai jogar limpo, não vai colocar algo que não é atrativo para nós. Realmente nós somos tentados naquilo que é a nossa fraqueza, naquilo que é difícil para a gente. Cada um tem a sua fraqueza. Às vezes é imoralidade sexual, às vezes é um vício, às vezes é a desobediência, às vezes é a mentira, às vezes é o furto. Cada um aqui tem as suas fraquezas, e não era diferente com esses jovens. Só que o que foi lindo é que enquanto eles deram o passo de decidir não se contaminar, de decidir não ingerir aquilo, de decidir não desagradar a Deus, mesmo que as pessoas não estivessem vendo, mesmo que eles não estivessem ali no meio da família deles, eles fizeram aquilo por Jesus. E aquilo valeu a pena, porque quando eles deram o passo, o Senhor já estava ali na frente. Eu gosto muito de uma frase que diz: Deus prepara o sacrifício. Assim como Abraão estava lá e ele ia sacrificar o filho dele, Isaque, ele ia obedecer a Deus. E o que o Senhor fez? Preparou ali um cordeiro para o sacrifício. Então, decida obedecer, dê o primeiro passo. E o Senhor vai usar graça, vai usar misericórdia, vai abrir os caminhos para que você consiga manter essa decisão. O Senhor vai preparar o sacrifício para você. Então obedeça, e o Senhor vai fazer o resto. E é lindo porque diz que o chefe, ele temeu. Mas mesmo assim, Daniel foi ali, foi ousado, foi corajoso. Às vezes a gente falta em nós perseverança como servos de Deus. A nossa geração, eu percebo, e não me excluindo disso, é uma geração que tem sido muitas vezes preguiçosa, muitas vezes desanimada, muitas vezes sem aquela força, sem aquele ânimo. Mas o Senhor olha para nós, o Senhor diz na Bíblia: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e já venceram o maligno. O povo de Deus é um povo forte. Então a gente deve ter essa perseverança de lutar pelo Senhor, a gente deve decidir pelo Senhor. Claro, não é na força do nosso braço, mas o Senhor, Ele vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Só que aquilo que a gente tem que fazer cabe a nós. Na primeira dificuldade, no primeiro... mas não sei, e se o rei quiser me matar? Quando o chefe disse isso, Daniel não pensou: deixa pra lá, né? Eu já tentei, Deus tá vendo que eu tentei aqui, agora eu vou comer da mesa, porque minha parte eu fiz. Não, Daniel tentou, Daniel perseverou ali até o fim. E a gente vê ao longo do livro que Daniel entrega a própria vida se for preciso para não negar o Senhor. Que os amigos de Daniel também se entregam se for preciso, né? Entraram ali naquela fornalha para não se curvar diante de alguém que não era digno, porque só o Senhor é digno. Então, nós devemos também ter essa força. Nós devemos buscar essa força do Senhor, porque isso é o que o Senhor nos diz: eu vos escrevo porque sois fortes. E às vezes a gente olha para nós e pensa: poxa, mas eu estou tão fraco. Mas é na nossa fraqueza que o poder do Senhor se aperfeiçoa. É nas nossas limitações que o nome do Senhor é glorificado. Então é nesses momentos que a gente decidindo, a gente indo, a gente dando um passo à frente, que o Senhor faz o resto. E realmente ali o chefe aceitou aquilo. E eles comeram só a água, eles comeram só dos legumes e beberam somente da água. Fizeram uma dieta completamente diferente do que os outros fizeram.
E pode parecer, humanamente olhando, que só se trata de alimentos. Mas como já foi citado aqui, não. Com essa atitude, aqueles jovens, aquelas pessoas estavam honrando a Deus. Eles estavam escolhendo ao Senhor ao invés dos ídolos. Escolhendo ao Senhor ao invés daquilo que poderia até satisfazê-los, mas não era a vontade de Deus para eles. E nós bem sabemos que a vontade de Deus é melhor que a nossa. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para nós. Deus não quer que... A Bíblia diz que o Senhor tem planos de paz para nós. Deus não tem planos de caos, Deus não tem planos de confusão. Então, vale completamente entregar a nossa vida ao Senhor. Então, vamos nos render ao Senhor, vamos nos lançar mesmo à vontade do Senhor. Porque quem tem maus planos para nós, quem quer nos enganar com migalhas, com bolotas, é o diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância para a gente. Então, o confiar no Senhor, esses meninos confiaram. E a resposta para confiar, aqueles que olham para o Senhor, eles ficam radiantes, e não foi diferente desses meninos, eles ficaram radiantes. A Bíblia diz que a aparência deles, depois desse teste, era muito melhor do que dos outros. Eles estavam mais fortes, eles estavam mais bem afeiçoados. E a Bíblia diz que depois ali que passou aquele período que eles estavam em treinamento, que a gente citou, que a gente leu aqui no começo, que Nabucodonosor queria que os jovens tivessem um treinamento, tanto físico, tanto intelectual. E naquele momento ali, quando todos foram levados diante do rei, não se achou ninguém tão sábio, tão inteligente e com melhor aparência do que aqueles meninos. Então, servir a Deus, meus irmãos, vale completamente a pena. Não porque nós ganharemos coisas materiais, mas porque nós teremos o Senhor. Isso muda completamente a nossa vida. Nós seremos radiantes, mesmo em meio a períodos de tristeza, se os nossos olhos se fixarem em Deus, meus irmãos. Não haverá tristeza que nos destrua. Ainda que a gente esteja em algum momento abatido, nós não estaremos destruídos. O Senhor tem promessas para a igreja dele, para manter as pessoas. Tem um versículo que é muito lindo que diz: colocarei os meus olhos no Senhor, porque só Ele é quem tira os meus pés da armadilha. E foi isso que esses meninos fizeram. Eles olharam para o Senhor, e o Senhor livrou eles de estarem ali comendo daquela comida. O Senhor deu estratégia para eles, e eles não se curvaram, mesmo diante de um mundo que os influenciava tanto. E não é diferente com a gente. Na escola, às vezes, a gente é muito influenciado. No nosso trabalho, às vezes a gente vê muitas pessoas sendo desonestas, às vezes a gente vê pessoas fazendo coisas que são erradas e, no primeiro momento, elas podem até se dar bem. E quando eu estudava, eu via muitas pessoas fazendo coisas erradas e, às vezes, elas prosperavam ali por um momento. Mas a gente tem que crer que a nossa recompensa é o Senhor. A gente tem que crer que a gente não está obedecendo a Deus para a gente ganhar honras, apesar delas virem, porque Daniel e os amigos dele foram muito honrados. Se vocês quiserem ler em casa depois, eles foram pessoas que tiveram poder ali na Babilônia, que ganharam a confiança do rei. O rei concordou com eles por um momento, ele reconheceu que só Deus era o Senhor. Então, eles foram honrados, mas o propósito do coração deles era: mesmo que os meus pais não estejam aqui vendo, mesmo que eu esteja longe do meu povo, mesmo que eu tenha a oportunidade de pecar escondido e ninguém vai ver, Deus está vendo, então eu escolho obedecer ao Senhor. Então, obedeça ao Senhor não porque você quer agradar aos homens e as pessoas, obedeça ao Senhor pelo que Ele é, obedeça ao Senhor porque o Senhor é digno da nossa vida como um sacrifício. O Senhor foi completamente digno desse sacrifício. O Senhor recebeu com bom grado. E aquilo que sustentou Daniel nesse posicionamento não foi a força do braço dele. Não foi somente ele decidir, mas ele cultivar isso em oração. Ele cultivar isso renunciando à carne dele, renunciando aos prazeres momentâneos para agradar ao Senhor, através de um jejum, de uma dieta que era diferente dos amigos dele. Então, meus irmãos, nós temos
tantas ferramentas hoje em dia. Nós temos, eu falei que citei, né, sobre a parte ruim da internet, mas também tem uma parte que é tão boa, a gente tem acesso a tanta coisa sobre a palavra de Deus. Nós somos cercados de pessoas aqui que nós podemos contar, pastores que a gente pode se abrir, que vão discipular a gente, que vão orientar a gente a fazer aquilo que é correto. Nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus que intercede por nós quando nós não conseguirmos orar, quando tiver pesado demais, difícil demais, o Espírito Santo de Deus está lá intercedendo por nós. Então nós só devemos nos manter no caminho, nós devemos nos posicionar, nós devemos perseverar, e o Senhor dará tudo aquilo que for necessário para que a gente se mantenha nisso. Ele nos dará a força, Ele nos dará a misericórdia, a graça dos homens em nosso favor. Ele abrirá o caminho, Ele nos dará ousadia para não nos curvarmos, Ele nos dará estratégia para em ambientes ali tão propícios, ambientes que às vezes a gente não pode sair, a gente tem que estar inserido para a gente saber atuar ali naquele ambiente, como Paulo mesmo atuava muitas vezes em ambientes completamente diferentes de um ambiente familiar, mas ele conseguia estar ali e ele conseguia ser uma influência para as pessoas e não ser influenciado. E nós temos um poder de influência nas nossas mãos. Daniel teve um poder de influência nas mãos dele, porque eles estavam ali, mas eles não estavam com uma mentalidade de escravos, uma mentalidade de ficar ali escondidos, de ai meu Deus, agora não, eles decidiram se posicionar e eles deixaram a luz de Jesus, de Deus, brilhar no coração deles, brilhar através da vida deles, e através deles o rei reconheceu que só o Deus de Daniel era o Senhor. Com certeza o testemunho deles, a ousadia deles também impactou as pessoas que estavam ao redor dele, e uma sociedade pagã, uma sociedade que não conhecia a Deus, pôde conhecer a Deus através da vida deles. E nós também temos essa responsabilidade. O nosso primeiro chamado, o primeiro chamado que Deus tem para nós é o vinde, é vir até a Deus, é conhecer a Deus, é ser nutrido por Ele, então depois ser enviado. E esses meninos aqui, mesmo no meio de um cativeiro, eles estavam cumprindo um propósito de Deus, eles estavam cumprindo a missão do Senhor para eles. Então não há barreiras, Paulo estava em uma cadeia, preso, mas o evangelho não deixou de ser espalhado. Então a gente tem que pregar em tempo e fora de tempo. Tem uma outra frase que eu gosto muito que diz: pregue, se possível, com palavras. Então a gente deve pregar com as nossas ações, como esses jovens pregaram. E se possível, vamos usar as nossas palavras para falar do amor de Jesus. Oi? E esses meninos fizeram isso, eles foram luz. Então vamos tomar esse exemplo para nós também. Vamos ser como João Batista e preparar o caminho para o Senhor. Vamos nos posicionar como filhos de Deus, com ousadia, com temor à palavra, com zelo, porque então a luz de Jesus brilhará em nós. Assim como isso aconteceu com esses jovens. Eles se posicionaram, eles fizeram a parte deles, e o Senhor fez as outras. Então, que legal, que esse é o ano do posicionamento. Então, que a gente possa se posicionar no nosso trabalho, se posicionar no meio da nossa família, se posicionar em contextos completamente, em uma sociedade completamente diferente de nós e permanecer sendo diferente. No meio de tantas coisas ruins, vamos mostrar as coisas boas, vamos falar das coisas boas, vamos representar a Cristo. Não é fácil, com certeza não é fácil. A gente tem a nossa parte carnal, a gente tem as nossas tentações, às vezes a gente fala demais, às vezes a gente não se controla como deveria, mas a boa notícia é o que o apóstolo João diz: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam que vocês têm um fiel advogado, que é Jesus Cristo, o justo. Então, Ele nos justifica dos nossos pecados. Ele está disposto a nos limpar com o sacrifício dEle e nos dá uma nova chance. Se você está aqui, você tem uma nova chance. Se você está respirando, é porque você pode fazer isso. Ainda que você não esteja agindo como Daniel, Misael, Azarias, ainda que você não esteja sendo luz no ambiente, ainda que você tenha outrora se curvado a outros deuses e comido do banquete, assim como
aconteceu aqui com algumas das pessoas, não com os jovens, mas acredito que muitos podem ter se curvado, muitos podem ter comido do banquete. Se isso aconteceu com você, saiba que há redenção para você. Saiba que o Senhor pode, o Senhor quer, e é o desejo de Deus te levantar, te tornar uma pessoa posicionada, uma pessoa que não vai negociar a presença de Deus, que vai zelar pela presença do Senhor na vida, e que não vai se curvar, que vai realmente agir diferente. O Senhor pode fazer isso. Quantas vezes eu mesma já caí, já me curvei diante de outros deuses, mas o Senhor me levantou. Não é diferente com nenhum de nós aqui. O Senhor está disposto, e cabe a nós também estarmos dispostos. O arrependimento, ele nem sempre vem acompanhado de um sentimento, mas o mais importante é a mudança de atitude. O arrependimento não é somente um choro, não é somente uma emoção, não é somente um pesar, mas é principalmente uma mudança de atitude, é ir na contramão daquilo que outrora você estava fazendo. E esses meninos, eles foram meninos que andaram na contramão da sociedade deles, meninos que andaram na contramão do que todo mundo estava fazendo. Então, permita que Jesus te trate, te cure, te reposicione no lugar certo, no centro da vontade de Deus. E no centro da vontade de Deus, todas as outras coisas vão sendo encaixadas no lugar certo, vão fluindo, vão acontecendo. A luz do Senhor começa a brilhar em nós. Então, permita que o Senhor brilhe em você. O propósito de Deus é muito maior do que o sofrimento. Esses meninos sofreram, e a vida cristã não é fácil. Eles foram jogados para fora da terra deles, eles foram obrigados a permanecer num lugar que eles não queriam, eles passaram por uma fornalha, o Daniel passou pela cova dos leões, e com certeza, ainda diante da fé, eles devem ter sentido medo, eles devem ter sentido angústia, eles devem ter sentido sentimentos ruins, e isso é normal nas nossas vidas. A vida cristã não é uma vida fácil. Isso tem que ficar claro, porque infelizmente muitos estão pregando um evangelho onde a vida cristã é você vai receber, você vai ser alegre, é só vitória, e não é bem assim. E não foi diferente com esses meninos, eles passaram por vitórias, glória a Deus, Deus honrou, mas eles também passaram por sofrimentos. Deus não poupou nem seu próprio filho, então não poupará nós também dos sofrimentos. Mas ainda em meio a isso, nós temos uma grande esperança de que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai passar, o sofrimento ele é só para essa vida. E nós sofremos, meus irmãos, aqui com o Senhor e lá fora. E que honra é a gente sofrer por amor a Cristo, e não sofrer em vão, e não sofrer pelas consequências das nossas escolhas erradas, e não sofrer porque o pecado está nos destruindo, porque o diabo está saqueando a nossa família e está arruinando a nossa vida. Não, que alegria é sofrer por Cristo, que alegria é sofrer nessa terra, porque mais vale estar com o Senhor eternamente. Então, que todos nós possamos nos posicionar como esses jovens, que nós possamos nos posicionar descansando, não com o fardo pesado das nossas costas, mas crendo que naquilo que nós não podemos, no passo que a gente puder, a gente vai dar, mas quando a gente não conseguir, quando algo fugir do nosso controle, o Senhor usará da graça, da misericórdia dEle para abrir as portas para nós. O Senhor proverá o sacrifício, o Senhor nos ajudará a sermos obedientes, porque sem Ele nós não podemos nada. E que essa palavra fique nos nossos corações. E assim eu agradeço a oportunidade, para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quantos ouviram a voz de Deus? Vai valer a pena no final, meu irmão. Às vezes você pode estar chorando hoje. Às vezes você pode estar vivendo dias difíceis hoje, mas no final vai valer a pena. Eu ouvi o testemunho de uma irmã que ela entrava no banheiro para chorar todos os dias que ela ia tomar banho. Tamanha era a aflição daquela mulher. E ali ela não podia chorar na frente dos filhos, ela não podia chorar na frente do esposo.
Então ela entrava, aproveitava o momento do barulho do chuveiro, da água caindo para chorar. Um dia aquela irmã está no culto, Deus levantou uma outra irmã para falar com ela assim: minha serva, eu tenho visto você chorar no banheiro, e eu separo as tuas lágrimas da água que cai do chuveiro. Eu colho as tuas lágrimas, pois eu estou cuidando de ti. Irmãos, como é bom saber que a gente tem um Deus que cuida da gente. Às vezes a gente põe a nossa confiança em tantas coisas, irmãos, e a gente esquece de confiar primeiramente em Jesus. A gente esquece de colocar nossa esperança no Senhor. A gente faz como aquela mulher do fluxo de sangue, sabe? Deixa Ele como a última opção, depois que já gastou todos os recursos, todas as alternativas, depois que a gente já não sabe mais o que fazer. Aí então a gente lembra: tem Jesus. Põe Ele como a primeira opção na tua vida. Faça como Daniel, como Ananias, Azarias e Misael fez. Jovens que se posicionaram. Quando nós decidimos viver para Cristo, irmãos, Cristo vai cuidar de nós. Vai ter lutas, vai ter dificuldades, mas vai ter o cuidado do Senhor para as nossas vidas. Amém ou não amém? Tem alguém nessa noite que ouviu esta palavra e gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Tem alguém nessa noite que depois de ouvir essa palavra, de ver que aqueles jovens se posicionaram, e Deus honrou tanto eles, irmãos, Deus honrou tanto aqueles jovens, sabe? Deus, Ele quer usar pessoas simples, pessoas que às vezes diante dos outros não eram para ser, mas Deus quer usar com o seu poder. Tem alguém nessa noite que gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Tem alguém em nosso meio que ainda não é salvo em Jesus? Aleluias, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Não? Então nós vamos estar orando pela vida do nosso irmão. Nilson Batista. Diz assim: eu, Nilson, diante dos homens e dos anjos, reconheço que sou um pecador. Senhor Jesus, perdoa-me os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, firma meus pés nos teus caminhos até a tua volta. Em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Estenda as tuas mãos para cá. Agora o pastor vai fazer uma oração para você. Deus, em nome de Jesus, em obediência à tua palavra, eu imponho as minhas mãos agora sobre a vida deste homem. Que todo espírito que estava, Senhor, aprisionando a vida deste homem nos vícios, numa vida no qual o Senhor não planejou para ele, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda prisão nos vícios. Eu repreendo agora todo espírito contrário, e eu profetizo libertação na tua vida. Eu profetizo libertação, libertação do corpo, libertação da alma, em nome de Jesus. Seja livre, seja liberto, para a glória do nome do Senhor. E a igreja que ora comigo, diga amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluias.
Queridos, antes de nós terminarmos, deixa eu te agradecer, né, a todos que vieram aqui, né? Agradecer a nossa irmã Raíssa, né, juntamente com a sua família, pastor Marcos, né, que está sempre nos apoiando, pastor Diomar, né, que está sempre nos apoiando, missionária Nininha, né, que está sempre conosco, em nome de Jesus, e a todos vocês, você que nos visita, né, você que já anda com a gente, você que já é da igreja, Deus te abençoe. Muito feliz em ver o nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Ericris, a Emily, né, a Débora, muito feliz em ver vocês, muito feliz. Meu amigo Davi, né, Davi? Davi sabe que eu amo muito ele, muito feliz, irmãos, em ver cada um de vocês. Vocês fazem parte dos planos que Deus tem para essa terra. Há uma agenda de Deus sendo manifesta, irmão, e você faz parte dessa agenda. Deus planejou o teu nascimento para esse tempo, para um propósito específico. Por isso, não sabote aquilo que Deus tem na tua vida. Não pare, por mais difícil que esteja, vai até o fim, porque no final vai valer a pena. Amém? Quero agradecer cada um de vocês, né? Feliz Ana Júlia, né? O Nicolas está com a gente desde ontem, né? Estávamos ali no evangelismo, muito feliz. Fico muito feliz em ver todos vocês aqui, todos, em nome de Jesus, né? E eu quero ainda, irmãos, antes de nós terminarmos, eu quero fazer uma oração pela diaconisa Deibe. Ela vai estar passando por um procedimento. Vem cá, irmã, em nome de Jesus. Ela vai estar passando por um procedimento, irmãos. Nós sabemos que pode até ser a mão dos homens, mas a mão principal vai ser do Senhor. Amém ou não amém? A igreja pode se colocar de pé. Quero chamar o pastor Geraldo, o pastor Marcos, né? Eu não sei se o pastor Diomar ainda está por aqui, mas se estiver, para nos ajudar, em nome de Jesus, nós vamos estar abençoando a vida da serva do Senhor, para que Deus venha trazer tranquilidade ao coração dela, e para que em nome de Jesus, venha dar tudo certo. Nós já profetizamos isso, irmã, que já deu tudo certo em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos para cá. Deus, nós queremos entregar nas tuas mãos a vida da tua filha, Senhor. Tu conhece ela, Senhor. Tu sabes, ó Deus, o quanto ela ama fazer a tua obra. Tu sabes, ó Deus, o quanto o Senhor ainda tem planos e projetos para a vida da tua filha. Por isso, Senhor, seja com ela, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se houver ansiedade, medo, preocupação, acalma o coração da tua filha. Senhor, seja com ela, que seja, ó Deus, as tuas mãos a conduzir esse procedimento. Que a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, possa voltar, ó Deus, glorificando o teu nome, exaltando o teu santo nome, dando testemunho de que a mão do Senhor esteve com ela, Senhor. Nós abençoamos a tua filha, Senhor. Nós abençoamos, ó Pai, desde a entrada à saída, Senhor. Que a mão do Senhor seja com ela, que a mão do Senhor seja com o pastor Geraldo, também com todos os filhos familiares, em nome de Jesus. Que o Senhor possa guardar, proteger, livrar, Senhor. Que o Senhor possa estar do lado dela, assim como Daniel, Senhor, entrou naquela cova com a tua presença, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego entrou na fornalha e a tua presença lá estava. Senhor, que o Senhor possa estar com a tua filha todos os dias, todas as horas, em nome de Jesus. Que não falte a paz, que não falte a alegria, que não falte a fé, a certeza de que o Senhor está com ela. Nós te abençoamos, irmã, com paz, com saúde, com alegria, e profetizamos, a igreja do Senhor profetiza que já deu tudo certo, em nome de Jesus. E a igreja que ora comigo, diga amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe, irmã. Irmão, sexta-feira temos estudo da palavra, amém? Sexta-feira, estudo da palavra, 19h30, né? Lá na nossa igreja. Domingo, né? Temos culto em nome de Jesus. Então você que nos visita, né? Se você sentiu o desejo de estar conosco, né? Dê o seu nome, nós buscamos você, nós faremos o possível, né? Para que você esteja conosco, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em forma de receber. Que o grande amor do nosso Deus, que as doces e eternas consolações do Espírito Santo, que a paz que excede todo o entendimento humano, esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, não só hoje, não só agora,
mas para todo sempre a igreja diz: Deus abençoe o teu retorno, Deus abençoe a tua família, em nome de Jesus. Está nos assistindo também pela live. Se você sentiu o desejo de aceitar Jesus, manda mensagem aí, nós vamos até você. Nós vamos orar por você, nós vamos buscar você. Eu creio que o Espírito Santo está falando com pessoas também através das redes sociais. Talvez você está aí assistindo, talvez você está num leito de hospital e não consegue vir. Nós vamos até você e nós vamos impor as mãos sobre a tua vida no nome de Jesus, e nós cremos que Deus vai te curar, vai te colocar de pé, e você vai entrar por essas portas dando glória ao Senhor. Se você quiser aceitar Jesus, manda uma mensagem, deixa o seu endereço, deixa o seu número, e nós vamos até você, amém?